Fala galera, nosso objetivo agora é começar a trabalhar conceitos básicos sobre o Calc, né, o software de planilhas eletrônicas que acompanha o LibreOffice. Bom, vamos lá, vamos cair dentro aí dos nossos slides. O primeiro slide traz a área de trabalho do Calc impressa. Isso vai servir para a gente poder rabiscar, né, para a gente poder identificar os elementos do Calc. Então, num primeiro momento, eu quero que vocês observem que a barra que aparece no topo da janela, isso é padrão. É chamada barra de título. Qual o objetivo da barra de título? Identificar o programa que está em uso, LibreOffice Calc, e o nome do arquivo. Como esse arquivo é novo, ainda não foi salvo, por padrão ele vai aparecer com o nome sem título 1. E à medida que eu for criando novos arquivos, sem título 2, sem título 3, depois que eu salvar o arquivo, ele vai passar a exibir o nome que eu tiver atribuído para o arquivo. Bom, abaixo da barra de título do Calc, a gente tem uma barra de menus. Essa, inclusive, já é uma grande diferença entre o Excel e o Calc, né? A interface, o layout. Por quê? O Calc, ele tem um layout mais antigo, onde nós temos os menus e clicando no menu ele abre essa lista suspensa com os menus propriamente ditos, os comandos do menu. Então, o Microsoft Office não tem como falar do Calc sem comparar com o Excel. É normal a comparação. Até porque a maior quantidade de questões é de Excel, até porque o software mais usado de planilha eletrônica é o Excel. Então, a gente acaba fazendo essa comparação. E vocês têm que observar que no Excel não tem barra de menus, no Excel tem faixa de opções. No Excel a gente vai ter página inicial, arquivo, revisão, exibição, inserir, layout, fórmulas, dados. Aqui a gente tem uma barra de menus. Com o tempo, dependendo do concurso, é interessante começar a decorar o que tem dentro de cada menu. E como existe um certo padrão, por exemplo, dentro do menu arquivo. O que eu vou ter dentro do menu arquivo? Novo, abrir, salvar. Só que no Calc há um monte de comandos de salvar. Salvar, salvar como, salvar tudo. Observem aí. Salvar uma cópia. E os nomes são sugestivos. Então a gente consegue muitas vezes deduzir o que esses comandos relacionados a salvar representam. Exportar, visualizar impressão, imprimir. Então, com o tempo, todos vão ter que decorar que o menu editar tem o quê? Cortar, copiar, colar. Meio que o arquivo editar tem comandos comuns entre o Writer e o Calc, né? Entre os programas do LibreOffice. Bom, abaixo da barra de menus, a gente tem a barra de ferramentas padrão. Como é que eu identifico a barra de ferramentas padrão? Novo, abrir, salvar, exportar, imprimir, visualizar impressão. São todos comandos do menu arquivo. Cortar, copiar, colar, desfazer, refazer, são comandos do menu editar. Então, a barra de ferramentas padrão contém os principais comandos do menu arquivo e editar. Agora, abaixo da barra de ferramentas padrão, a gente tem a barra de ferramentas de formatação. A barra de ferramentas de formatação, como o nome sugere, vai trabalhar o quê? A forma dos caracteres do texto que está sendo inserido na planilha. Né? Tipo de fonte, tamanho, formatação, negrito, itálico, sublinhado, cor, alinhamentos, esquerda, centralizado, direita, formatação de moeda, porcentagem, número decimal, né? A inserção de casos decimais, a exclusão de casos decimais, isso tudo está atrelado ao quê? A forma, a formatação. Beleza? Abaixo da barra de ferramentas de formatação, a gente tem a chamada barra de fórmulas. Sempre que eu estiver digitando uma fórmula, sempre que eu estiver digitando alguma coisa na célula,
esse conteúdo vai aparecer na barra de fórmulas. E quando eu pressiono Enter, por exemplo, se eu coloco aqui, tipo, 5 mais 7. Depois que eu pressionar Enter, não vai aparecer mais 5 mais 7. Vai aparecer o quê? 12. Né? Porque quando eu apertar Enter, eu vou estar confirmando a operação. Aí ele vai me dar o resultado. Mas na barra de fórmula vai continuar aparecendo 5 mais 7. Ou seja, a barra de fórmula exibe o conteúdo da célula. E a célula muitas vezes exibe já o resultado calculado, né? Bom, abaixo da barra de fórmulas, a gente tem a planilha propriamente dita. Vocês vão observar que ao entrar no Calc, já aparece uma planilha. Não tem como eu ter um arquivo do Calc sem planilhas. No mínimo uma eu vou ter que ter. Eu posso inserir planilhas à medida que haja necessidade. Daqui a pouco a gente vai ver as limitações com relação à planilha. Mas, ainda trabalhando os elementos da tela, temos as colunas, que são intituladas por letras, e as linhas, que são intituladas por números. A interseção da linha e coluna vai formar o quê? A célula. Cada pedacinho desse é uma célula. Referenciada como? Pela letra da coluna, seguida do número da linha. Então, se eu tiver posicionado nessa célula, nessa caixinha de nome vai aparecer o endereço B4. Então, olha o outro detalhe. Essa área esquerda da barra de fórmulas é chamada caixa de nome. Ok? Caixa de nome. Temos as barra de rolagem vertical, barra de rolagem horizontal. E a última barra da janela é a chamada barra de status. Essas características são comuns em qualquer programa. É comum qualquer janela ter barra de título no topo, barra de status no final. A barra de status vai trazer informações adicionais aí, né, sobre o que você estiver trabalhando. Bom, então, segundo slide vai trazer os elementos separados, né, barra de título, barra de menus, barra de fórmulas, barra de ferramentas padrão e barra de ferramentas de formatação. Beleza? Agora, as planilhas, elas têm uma limitação na quantidade de linhas. Uma planilha, por exemplo, ela pode ser usada para criar um pequeno banco de dados, para trabalhar um banco de dados. Mas ela não é específica para banco de dados, até por conta da limitação na quantidade de linhas. Então, bancos de dados pequenos, simples, né, tabelas onde eu quero ordenar, classificar, filtrar, eu consigo trabalhar num software de planilha eletrônica. Mas se eu quiser registrar as transações de uma grande empresa, o Excel limita a quantidade de linhas, beleza? Então, tanto o Excel quanto o Calc, eles limitam em 1.048.576 linhas. E para que a gente tem que saber essa quantidade? Para a prova. O concurso público cobra essas bobeirinhas, coisas que no dia a dia não tem a menor relevância. Mas isso já foi cobrado na Fundação Carlos Chagas, isso já foi cobrado em outras bancas, enfim, você vai ter que decorar. E como 1.048.576 é um número difícil de decorar, a gente vai lembrar na prova que tem mais de 1 milhão. E se a banca colocar valores próximos, você vai lembrar do 1024, porque o 1024 é fácil de lembrar. 1024 é, por exemplo, o conceito do quilo, do mega, do giga. Como assim? O kilobyte tem 1024 bytes. 1 megabyte tem 1024 kilobytes. Essa potência binária, 2 elevado a 10, 1024, é muito conhecida da informática. E a quantidade de linhas é justamente o conceito do mega. É 1 milhão, mas não é 1 milhão exato. É o quê? 1024 ao quadrado. Quando eu multiplico 1024 por 1024,
eu acho 1.048.576, que é justamente a quantidade, por exemplo, de bytes que um megabyte tem. Ok? Bom, como é que eu posso constatar isso? Ctrl setinha para baixo. Quando eu aperto Ctrl seta para baixo, eu vou para a última linha. Ctrl seta para cima, eu vou para a primeira linha. Beleza? Se eu estiver em qualquer célula e apertar Ctrl Home, eu vou para a célula 1. Ctrl Home, eu vou para a célula 1. E eu também posso usar Ctrl seta para a esquerda, Ctrl seta para a direita, né, para ir para a primeira ou última coluna. Agora, o problema da coluna é que as colunas elas têm letras. E o alfabeto só tem 26 letras. Então, depois que eu chego no Z, a próxima coluna vai ser AA. Observem aí. AA. O que ele vai fazer? Ele vai combinar. Então, as 26 vão ser de A a Z. Até 52, por exemplo, vai ser de AA até AZ. Depois vai vir o quê? BA, BB, BC, até BZ, CA, CB, CC. E assim a gente vai combinando letras até chegarmos a 1024 colunas. Essa quantidade de colunas ela é diferente do Excel para o Calc. Então, as linhas são as mesmas, na mesma quantidade de linhas, mas a quantidade de colunas muda. Então, vamos voltar. Imagina que alguém te pergunta qual a última coluna do Calc. Galera, para decorar isso mais facilmente, imagina que você não lembra qual a última coluna do Calc. Aí você pode pensar o quê? Quando você não lembra alguma coisa, você vai poder pensar: ai, meu Jesus! Ai, meu Jesus é a nossa decoreba. Ai, meu Jesus. É o AMJ. A última coluna do Calc, beleza? AMJ. Então, existe uma limitação de células também, que seria a multiplicação, produto, né, da quantidade de linhas pela quantidade de colunas, mas isso não é cobrado. E se cair, qualquer coisa você multiplica. E você já vai ver que é em torno de 1 bilhão e pouco. Agora, vamos para as questões. Provinha do TRT do Rio Grande do Norte. Na planilha eletrônica Calc, o usuário pode inserir por meio do comando planilha do menu inserir, esse texto aqui foi um erro de digitação, até 1024 planilhas no arquivo em que estiver trabalhando. Será que essa questão está certa ou errada? Existe a limitação na quantidade de planilhas? Bom, seguinte. Hoje, eu estou trabalhando com a versão 6 do Calc. O Calc é um software livre. Então, ele está sendo constantemente o quê? Editado, modificado. Quando eu falo que eu estou trabalhando com a versão 6, na verdade eu estou trabalhando com a 6.x, porque eu já estou na 6.2, alguma coisa. Toda hora sai uma nova versão e a gente vai sempre atualizando. Agora, na versão 6 do Calc, existe uma limitação, mas não é de 1024, é de 10.000 planilhas. Então, essa questão já está errada. Um outro detalhe é que no passado, para inserir uma planilha, a gente clicava realmente em inserir e o comando planilha. Mas se vocês observarem, hoje em dia, na barra de menus do Calc, existe o menu planilha. E aí, o comando para inserir planilha não está dentro do inserir, e sim de planilha. Então, vocês vão observar que a gente tem arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, ferramentas, janela, ajuda, estilos, planilha e dados. Esses 3 menus,
eles são relativamente novos, ou melhor, dados sempre existiu no Calc. Arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, ferramenta, janela e ajuda são comuns ao Writer e ao Calc. Então, meio que o pessoal já conhecia. Estilos e planilha são menus relativamente novos. As versões antigas do Calc não continham estilos e planilha. Na época que o CESP fez essa questão, eu entendo que o comando inserir planilha estava certo, mas eu tenho que ressalvar que agora é o quê? Planilha, menu planilha, inserir planilha. O que torna já esse menu errado na questão. E o outro erro é o quê? A limitação não é de 1024 planilhas, e sim de 10.000 planilhas, beleza? Em uma pasta de trabalho do Calc. O Excel já não tem limitação de planilhas. Você pode inserir quantas você precisar. Bom, questãozinha do SERPRO. Uma maneira simples e rápida de selecionar uma planilha inteira no Calc. Vamos lá. Ctrl Home. No Calc, se eu clico na letra, ele seleciona a coluna. Se eu clico no número, ele seleciona a linha. Se eu clico nesse retângulozinho que fica na interseção da coluna e linha, ele seleciona a planilha toda. Observem aí. Então, voltando para a questão. Uma maneira simples e rápida de selecionar uma planilha inteira é clicar o retângulo existente acima da linha 1 e à esquerda da coluna A. Legal. Acima da linha 1 e à esquerda da coluna A. Essa interseção aqui entre linha e coluna, no topo, né, da janela, na canto superior esquerda da janela, vai permitir que eu selecione toda a planilha. Então, a questão do SERPRO está certa. Ok? Vamos que vamos. Questãozinha número 3. Nas planilhas eletrônicas Microsoft Excel e LibreOffice Calc, há o uso de alguns termos básicos. Um deles é a célula. O que é a célula? Cada pedacinho desses é uma célula, sempre referenciada pela letra da coluna seguida do número da linha. A definição correta desse termo célula é, letra A, campo disponibilizado nas planilhas eletrônicas como operadores aritméticos, funções trigonométricas e funções estatísticas? Não. Letra B, instrução dada ao computador para calcular um resultado, tendo como base resultados aritméticos e referências a outras planilhas. Gente, uma célula não é uma instrução. Uma instrução pode ser uma fórmula. Ok? Operadores aritméticos na letra A são os sinais de exponenciação, multiplicação, divisão, adição, subtração. Funções trigonométricas, funções estatísticas, média, mínimo, máximo. Letra C. Representação de toda a faixa horizontal da planilha, identificadas por números que vão de 1 até 65.516. Horroroso, né? Primeiro, porque essa numeração está errada. Segundo, que faixa horizontal não é identificada por números, né? Porque se eu pensar horizontalmente eu tenho as colunas. E as colunas são identificadas por letras. A célula não é a linha, né? Faixa horizontal realmente é a linha. E a linha, sim, é identificada por números, né? Linha é identificada por números e coluna é identificada por letras. Mas a limitação está errada. E não é a definição de quê, gente? Que o examinador está pedindo? De célula.
Letra D. Elemento básico identificado como sendo a interseção entre dois vetores, linha e coluna. Beleza. Então, o gabarito é o quê? Letra D de delta. Letra E. Uma representação como gráficos simples, grafos, histogramas. Não é isso que representa uma célula. Ok? Então, gabarito da questão, letra D de delta. No LibreOffice Calc, a barra de fórmulas é composta por botões e por caixas de texto. Na barra de fórmulas eu vou ter a caixa de nome. Depois haverá o botãozinho lá de função, o botãozinho de somatório. E o sinalzinho de igual, onde vai entrar o quê? A caixa ao lado, né? Essa seria mais ou menos a representação da nossa barra de fórmulas. Observem, ó, caixa de nome, o FX, somatório, autossoma, sinal de igual e a caixa para a gente poder digitar o conteúdo. Existe uma combinação de letra e um número dentro, por exemplo, mostrando o quê? É 15. Aonde? Na caixa de nome. No lado esquerdo da barra de fórmulas, olha lá, a gente tem a caixa de nome. Se o examinador pergunta o que é 15, vai ser o quê? Uma célula específica do texto que vai estar no endereço da coluna E, linha 15. Então, letra A. Essa combinação faz referência a uma linha específica? Não. Operação matemática? Não. Coluna? Também não. Faz referência a uma célula, onde a letra especifica a coluna e o número especifica a linha. Então, questão do Instituto Federal do Sul, letra C de Charlie, beleza? Vamos embora. O campo soma da barra de status. Vê se você consegue identificar o campo soma da barra de status aí. Olha direitinho a tela. Vê se você acha. Ô, meu filho, para de olhar para cima. Barra de status é embaixo. Então, a primeira coisa que você tem que perceber é que a barra de status é a última barra da janela. Então, quando ele fala o campo soma, observem aí. Vou colocar uma série de números. Quando eu seleciono esses números, já é suficiente para ele me mostrar a média, a soma. E se vocês observarem, se eu clico com o botão direito sobre uma dessas funções, eu posso escolher outra. Ah, eu quero saber o máximo. Eu quero saber o mínimo. Né? Então, por padrão, ele mostra a média e a soma. Mas eu posso inserir outras funções. Habilitar e desabilitar funções. Beleza? Cara, teve uma questão da Fundação Getúlio Vargas que foi muito interessante. Foi num concurso para alguma área relacionada a fisco. Eu não me lembro de cabeça, não me recordo ao certo qual o concurso. Mas o examinador colocou vários números grandes, uma tabela enorme, e pedia como resposta a média daquela tabela. Só que ele mostrava uma imagem com intervalo selecionado. Cara, imagina, na hora da prova, o candidato nervoso, o candidato da área fiscal tende a ser bom em matemática, saber fazer a média ele sabia. Aí o que ele ia fazer aqui? Ia pegar cada elemento desse, 4, mais 5, mais 6, mais 3, mais 3, ia somar cada um deles e ia dividir pela quantidade, né? Ia dividir por 15. Cara, no mínimo ele ia perder maior tempão. E nesse caso, se está mostrando a janela, não está selecionado? Olha a média lá embaixo. Era só uma questão de observação. Se ele olhasse a média, ele não precisava fazer conta nenhuma. Ele marcava a resposta. Agora, se ele não observasse que na barra de status aparecia a média,
ele ia perder maior tempão com a questão. E isso ia prejudicar ele no resultado da prova, né? Porque o tempo é muito importante. Sem falar que ele ainda poderia incorrer em erro, porque os números eram grandes. Eram muitos números, isso podia acabar atrapalhando. Então, o campo soma da barra de status, ele vai mostrar o quê? A soma do que tiver selecionado. Exibe a soma dos conteúdos numéricos das células selecionadas. Então, o gabarito é letra A de alfa. Não vai exibir a soma de todas as células, tem que estar selecionado. Se não tiver selecionado, ele não mostra. Insere a função soma na célula selecionada. Não é esse o objetivo. Na barra de status, essa já seria a intenção do botãozinho lá do somatório. Insere a função soma imediatamente após a última linha da coluna selecionada, também não é o caso. Isso também seria só se eu tivesse selecionado a coluna e clicado no botão. Insere a função soma em todas as colunas imediatamente após a linha da planilha. Também não é o caso, então ele só vai ficar exibindo o resultado. Gabarito letra A de alfa, ok? Agora, outra coisa que a gente tem que chamar a atenção é que no LibreOffice os formatos dos arquivos são diferentes. Por ser um software livre, ele adota um formato chamado ODF, um formato de documento aberto. Nesse padrão ODF, a gente vai ter ODT. Notem que ODF é um formato. Esse formato pode ser visto como genérico. Aí a gente vai ter ODT para o Writer, ODS para o Calc e ODP para o Impress. Aqui eu já tenho extensões, eu já tenho formatos de arquivo. É correto afirmar que o ODS é um arquivo do Calc baseado no formato ODF. Beleza? Então, no caso do Calc, ODS, letra D de delta. Isso desde lá do BROffice, OpenOffice, LibreOffice, extensão ODS. Questão do CESP, Correios. O OpenOffice Calc, o OpenOffice que precedeu, que na verdade originou o BROffice e o LibreOffice, dispõe das opções de exportação de planilhas criadas em formato ODS para os formatos PDF e XHTML. Quem já assistiu a aula de Writer, a aula do editor de textos do LibreOffice, já aprendeu a diferença entre o salvar e o exportar. Sempre que eu uso um comando salvar, a lógica do salvar é guardar para abrir depois. Então eu posso salvar como ODS, eu vou poder salvar como XLS, porque ele é compatível com Excel. Existem várias extensões de arquivo que eu posso salvar. Agora, a lógica do exportar é criar um arquivo de um formato de um programa diferente. Como, por exemplo, criar um arquivo PDF, criar um arquivo JPG. O que esses arquivos teriam em comum se eles fossem criados a partir do Calc? O que eles têm em comum é que eles não podem ser abertos depois no Calc. Como assim? Cara, se você pega uma planilha e salva como JPG, salva, né? Porque o exportar guarda também. Mas se você cria um arquivo JPG, ele vira uma imagem. E depois você não vai conseguir editar a imagem. O mesmo acontece com o PDF, porque o LibreOffice não consegue abrir um arquivo PDF. O Writer, o Calc, eles não abrem arquivo PDF. O único programa da família do LibreOffice que abre PDF é o Draw, mas que não costuma cair em prova. Então, se eu vou em arquivo exportar, eu tenho a opção de salvar como JPG.
vejam que eu estou meio que confundindo vocês, né? Porque eu estou falando arquivo exportar, tem a opção de salvar. Você tem que compreender que toda vez que você exporta, você está criando um arquivo. Então, você está salvando o arquivo. Mas o conceito do salvar no LibreOffice está associado a tudo aquilo que eu posso guardar e depois eu queria abrir de novo. Eu vou poder abrir. Quando eu uso exportar, a lógica do exportar é você salvar em um formato diferente, de outro programa. Você vai ter que ter um outro programa para abrir. JPEG, eu vou ter que ter um visualizador de imagem para abrir. Né? PDF, eu vou ter que ter um software de leitura de PDF. Então, é basicamente a diferença entre o arquivo salvar e o arquivo exportar. O OpenOffice Calc dispõe de opções de exportação das planilhas de formato ODS, ou seja, eu pegar uma planilha já existente e exportar, salvar no formato PDF XHTML. Certo ou errado? Tá certo. O que eu preciso que vocês conheçam agora? Os formatos que são compatíveis com salvar e os formatos que são compatíveis com exportar. Aos pouquinhos, vocês vão percebendo, vão decorando. Observem aí. ODS é o arquivo padrão. Todo arquivo de modelo tem um T de template. Então, OTS vai ser um arquivo de modelo template da planilha. Então, modelo de planilha, OTS. Planilha, ODS. Agora, esse daqui também não é muito difícil de esquecer, né? FOD. O FOD. Olha aí. Agora, tem formatos que são pouco citados no dia a dia, né? UOS, XLSX, XLS compatível com Excel. XLT é modelo do Excel. DBF é um arquivo básico de banco de dados, da época do DBase, que é um software de 30 anos atrás. Documento HTML pode criar página na web. Texto CSV é um texto separado por vírgulas para exportar uma tabela, exportar para um sistema, por exemplo. XLSX, XLSM, legal. São formatos que eu posso salvar. Agora, se eu clicar em exportar, eu vou poder exportar como JPEG, como PDF, como XHTML, como PNG, ok? Como XML. Então, outras extensões que podem ser obtidas, né, a partir do Calc. Então, na questãozinha do CESP, dos Correios, PDF e XHTML são formatos, sim, possíveis de serem obtidos através da exportação. Agora, a provinha TRE do Rio Grande do Sul. No BR Office, Calc, a propagação pela alça de preenchimento da célula 1 até a 10, considerando que a 1 contém o texto segunda-feira, fará com que a 10 seja igual a... Assim como no Calc, a alça de preenchimento realiza a cópia, assim como no Excel. É que existem detalhes que vão diferenciar aí o comportamento do Excel e do Calc. Mas grande parte é padrão. Então, por exemplo, se eu coloco aqui segunda-feira, quando eu der Enter, e puxar pela alça de preenchimento, né, clicar e arrastar sobre esse quadradinho no canto inferior direito da célula, ele vai completando com os dias de semana. Agora, se eu colocar aqui terça, quando eu der Enter, o que vai acontecer? Quando eu arrastar pela alça de preenchimento. Aí vai ficar tudo terça, 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 olha lá. Se eu colocar sábado, o que você acha?
Acho que só funciona na segunda-feira. Sábado funciona. Por que funciona? Que está escrito certinho. Se eu colocar domingo, vai funcionar também. Então só funciona final de semana e segunda. Não é nada disso. Se eu colocar terça-feira, vai funcionar. Se eu colocar terça não é dia de semana, é terça-feira. Aí não funciona. Ou seja, a sequência só vai ser automática aí pelo Excel ou pelo Calc. Esse assunto é comum. Se eu colocar o dia da semana por extenso ou abreviado com 3 letras. Por exemplo, quá. O que é quá? Quá, que, sei, sabe, dom. Abreviei com 3 letras. Agora, só quarta não pode. Ok? Essas listas, elas são pré-definidas no Excel e no Calc. As listas contêm dias de semana e meses. Ou seja, se eu colocar janeiro, também vai funcionar. Janeiro. Se eu colocar Jan, abreviado com 3 letras, Jan, também vai funcionar. Então, por extenso, abreviado com 3 letras, funciona. Logo, se eu colocar Jane, oh meu Deus, Jane não vai funcionar, vai ficar o quê? Vai repetir Jane, 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 Jane. Então, a célula 1 vai começar com segunda. Ele quer saber a célula 10. Você pode fazer de cabeça ou você pode desenhar para não errar. Você fica à vontade. Eu aqui vou fazer meu desenhozinho. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta. Então, letra C de Charlie. Ok? A célula 10 irá apresentar quarta-feira. Agora, outra questão do TRE do Rio Grande do Sul. Em uma planilha do Calc foram colocados os números 3 e 7, respectivamente, um embaixo do outro, A1 e A2. Selecionando-se as duas células e arrastando pela alça de preenchimento, qual vai ser o resultado? Sempre que eu selecionar duas células, ele realiza uma progressão aritmética. Porque as células são numéricas, né? Então ele vai fazer uma progressão aritmética. Como assim? Ele botou 3 e 7. Vamos apagar tudo aqui, Ctrl A. Selecionou tudo, delete. 3 e 7. O que você vai perceber? Para que a progressão aritmética funcione, eu tenho que selecionar duas. Se eu selecionar uma só, no Calc ele vai fazer uma sequência, mas não a PA. Aqui, o que eu vou fazer? 7 menos 3 dá 4. Eu vou pegar essa diferença entre os números. Para baixo, eu aumento a diferença. Para cima, eu subtraio a diferença. Então, para baixo aumenta, para cima diminui. Para a direita aumenta, para a esquerda diminui. Se eu tivesse aqui 3 e 7, arrastando para a direita, ia ficar o quê? 11. Arrastando para a esquerda, já ia ficar o quê? Menos 1. Ok? Não entendi. A diferença de 3 e 7 é de 4. Então, quando eu vou abaixando, copiando para baixo, ele vai somar a diferença. Então, 7 mais 4, 11, mais 4, 15, mais 4, 19, mais 4, 23, mais 4, 27, e assim sucessivamente. Beleza? Já, se eu tivesse colocado 3 e 7 no meio da planilha, de forma que eu pudesse arrastar para cima,
Quando eu pensar em 3, menos 4 vai dar o quê? Menos 1, menos 5, e assim ele é menos 9. Para baixo, 11, 15, 19. Então, voltando para a questão. A1, o chato do examinador é que ele coloca células bem longe, né? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9. 3, 7. Agora, o que eu vou fazer? De 4 em 4. 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35. Gabarito, letra D de delta. Ok? Então, questão TRE do Rio Grande do Sul, 35. Professor, e se eu colocar 3 números induzindo a uma PG? 2, 4, 8. De fato, quando eu seleciono esses 3 números, Renato, eu vejo uma PG, né? Uma progressão geométrica, onde ao invés da gente ter um valor a ser somado, né? Uma razão na PA, a gente vai fazer o quê? Aumentar ou diminuir de acordo com aquele número. E na PG a gente vai fazer o quê? Ter o caráter da multiplicação. Né? 2, 4, 8 vezes 2. 16 vezes 2. 32. 64. 128. Aqui eu tenho uma progressão geométrica. Então, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Beleza. O que eu quero dizer? Cara, o Calc não faz PG. Beleza? Quando eu copiar isso para baixo, olha que coisa engraçada. Vai ficar 3, 5 e 9. O que é esse 3, 5 e 9? Isso não vai cair em prova, gente. Mas como ele não entendeu isso como PA e ele não faz PG, né? Isso ele não entendeu, não é uma PA. Que aqui tem a diferença de 2, aqui tem a diferença de 4, então não é PA. Agora, ele não faz PG, então o que ele faz? Ele pega o número 2 e aumenta 1. Ele pega o número 4 e aumenta 1. Ele pega o número 8 e aumenta 1. Então ele vai sempre pegando os 3 anteriores e aumentando 1. Isso não cai em prova. Legal? Bom, questão do TJ do Espírito Santo. Lembrando que sempre que eu arrasto para baixo, aumenta. Sempre que eu arrasto para cima, diminui. Isso é padrão. Sempre que eu arrasto para a direita, aumenta. Sempre que eu arrasto pela alça de preenchimento para a esquerda, diminui. TJ do Espírito Santo. Em uma planilha em edição no Calc, se houver um número em uma célula, um único número, e a partir dessa célula a alça de preenchimento for levada para as células adjacentes, ele será automaticamente incrementado? Será automaticamente criada uma sequência? O que vocês acham? Galera, essa é a principal diferença entre o Calc e o Excel no que tange a esse assunto. Essa parte de arrasto pela alça de preenchimento. De listas, né? Se eu coloco o número 5 aqui, lá no Excel da Microsoft, se eu arrastasse para baixo, ia ficar tudo 5. Agora aqui, se eu arrastar para baixo pela alça de preenchimento, ó, por padrão ele incrementa. Então, esse é um ponto diferente entre o Excel e o Calc.
Logo, a questãozinha do TJ do Espírito Santo está correta. O examinador pegou uma das diferenças entre os dois programas, que é, inclusive, o propósito dessa aula, né? Mostrar essas diferenças. Isso é muito importante. TRT do Rio Grande do Norte. Em uma planilha em edição no Calc, se uma célula for preenchida com um número e em seguida a alça de preenchimento for arrastada para as células seguintes, na mesma linha ou coluna, as células serão automaticamente preenchidas com uma sequência, iniciada com o número digitado. A questão está certa. Se fosse lá no Excel, as células seriam o quê? Preenchidas com o mesmo número. No Calc, ele faz uma sequência. Então, questão correta. Isso só para mostrar como, por exemplo, o CESP já abordou esse assunto de maneira repetida em vários concursos. Notem que a questão não é igual. O mérito é igual. Ele troca o texto. Mas é por isso que a gente trabalha muitos exercícios nas aulas. Por quê? O examinador pode trocar o texto, mas os assuntos que eles cobram são sempre os mesmos. É por isso que é muito importante estudar para concurso fazendo exercício. A gente precisa ver como cai. É difícil hoje em dia eu ver uma questão inédita, assim, que fale sobre uma coisa que... nunca vi. Difícil, difícil. E na boa, se um dia acontecer isso e você errar, também não fica preocupado, porque a probabilidade é que todo mundo erre. Então não vai fazer tanta diferença. Agora, esses assuntos que já caíram, isso você tem que saber. Beleza? Porque o seu concorrente está estudando, seu colega está estudando. Então, você tem que saber, senão você vai ficar para trás. Vamos lá. TCE do Ceará. No Calc, a célula A1 contém a fórmula 30 mais B1. AB, 1. A1 contém 30 mais B1. A célula B1 contém o valor 8. Ok? Então, A1 vai ficar mostrando 40. Ao arrastar a alça de preenchimento da A1 para A2, qual vai ser o valor da célula A2? Essa fórmula, ela tem igual 30 mais B1. 30, por ser um número, é uma constante. Ou seja, quando eu copiar para baixo, 30 não vai mudar. Não. Nesse caso da fórmula, não. Agora, o B1 é 8. Mas quando copiar para baixo, B1 é uma referência. B1 é o que a gente chama de referência relativa. A referência relativa, ela incrementa ou decrementa conforme eu arrasto. Como assim? Conforme ela é copiada. Quando eu copio para baixo o B1, ele vai automaticamente ajustar a linha do B1 para B2. Mas ele diz que todas as demais células estão vazias. Então, o que era 30 mais B2 vai ficar 30 mais nada. 30 mais nada dá quanto? 30. Por isso a questão do TCE tem um gabarito letra B de bravo. Ok? 40 é o resultado da célula A1. Mas ele quer o resultado da célula A2. Então, para copiar para baixo, B1 virou B2. B2 está vazio. 30 mais vazio, 30. Vamos reproduzir. B1 é igual a 8. Igual a 30 mais B1. Quando eu copiar para baixo, tudo ficou 30. Por quê? Aqui é 30 mais B2. B2 está vazio. Aqui é 30 mais B3. B3 está vazio. Então, 30, 30, 30, 30. Gabarito letra B de bravo. Vamos que vamos.
Após selecionar as células do BR Office Calc com os respectivos conteúdos, A1 e A2, A1 igual a 1 e A2 igual a 2, e arrastá-la 4 células para baixo pela alça de preenchimento. Então ele colocou A1 igual a 1, A2 igual a 2. E ele arrastou para baixo pela alça de preenchimento, a gente já está aprendendo isso, com a tecla Ctrl pressionada simultaneamente. Cara, isso é uma grande pegadinha, tanto no Excel quanto no Calc, porque ele inverte a lógica. O quê? O Ctrl faz com que o raciocínio seja o contrário. A gente sabe que se eu colocar aqui, nem precisava colocar 1 em 2, né? Ele já faz a sequência naturalmente. Deixa eu colocar na planilha 1 e 2. Ele vai fazer naturalmente a sequência. Agora, quando eu aperto Ctrl, galera, ele não faz a sequência. Porque o Ctrl inverte, tanto no Excel quanto no Calc. E quando você aperta o Ctrl, se eu tenho 1, 2, ele não vai fazer a sequência, então ele vai repetir. O que ele vai fazer? Ele vai intercalar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, olha lá. Então, A1 vale 1, A2 vale 2. Com a tecla Ctrl pressionada, vai ficar como? 1, 2, 1, 2, sempre intercalando. Logo, A3, A4, A5 e A6 vão ficar o quê? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gabarito, letra B de bravo. Beleza? Galera, voltando à questão anterior rapidinho. 30 mais B1, A1 vale 38, né? Foi um equívoco. Na questão do TCE do Ceará, a resposta está correta. Por quê? Porque 30 mais vazio vai dar sempre 30, como foi mostrado. 38 era o resultado de A1. Eu coloquei aqui 40, né? Mas 30 mais B1 é 30 mais 8. Então, 38. Ok? Então, retificando, o valor de A1 é 38. Igual a 38. Beleza? Voltando. Questãozinha da VUNESP, a banca que organizou o concurso da Unesp. Observe a seguinte planilha editada com Apache OpenOffice Calc 4.1.2 em sua configuração padrão. Galera, as células A1 e A2 estão selecionadas. Então, ele colocou o número 1 e número 2. Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto se o usuário clicar com o botão principal do mouse sobre a alça de preenchimento e, sem soltar o botão, arrastar até a célula D2. Você tem que entender que se fosse no Excel, o resultado seria a letra B de bravo, no Excel. Por quê? O número 1 e o número 2 estão selecionados. Mas a progressão aqui é vertical. Quando você copia para o lado direito, o número 1 não tem nada à direita do 1. Então ele vai fazer o quê? Repetir. O número 2 não tem nada à direita do 2. Ele vai repetir também. Se fosse no Excel, o gabarito seria letra B. Ok? E nesse ponto, se eu apertar no Calc a tecla Ctrl, ele vai funcionar como no Excel. Agora, no LibreOffice Calc, você pode colocar um único número que quando você copia, ele aumenta, ele incrementa, ou decrementa, né? Ele aumenta ou diminui. Então, um único número para a direita, 1 vai ficar o quê? 2, 3, 4,
Ele quer até D2. E o número 2 vai continuar a sequência. 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Gabarito da questão, letra A de alfa. Polícia Civil de Goiás. O LibreOffice Calc é um software que permite a criação e edição de planilhas eletrônicas. Em sua versão 3.6.3.2, na sua configuração padrão em português, é possível criar várias planilhas em um mesmo documento. A gente viu que a gente pode ter até 10.000 atualmente, né? Bem como referenciar células entre essas planilhas, considerando que ser um arquivo que existam duas planilhas, plan 1 e plan 2, tem-se que. Deixa eu mostrar na prática. Depois a gente faz a questão. Imaginem que eu tenho aqui 5, 7, 8, igual a soma de A1 até A3. 20. O 20 vai ser o total de janeiro. Essa planilha eu vou chamar de janeiro. Então, vou dar um duplo clique e vou renomear a planilha, janeiro. Agora, eu vou acrescentar uma planilha chamada fevereiro. E aí eu vou colocar aqui, acumulado até janeiro. O que é o acumulado até janeiro? É o 20. Então, 20 é A4. Né? 20 é o endereço A4. Se eu quiser usar esse resultado 20 na outra planilha, o que eu vou fazer? Igual janeiro ponto A4. Qual é o grande detalhe aí, gente? No Excel é diferente. Lá no Excel, por que isso cai tanto? Porque no Excel seria janeiro, exclamação A4. Essa é a sintaxe do Excel. Mas no Calc muda. Gente, por que isso cai tanto? Porque as diferenças entre o Excel e o Calc são muito pequenas. Grande parte do conteúdo é comum. Todas as fórmulas, funções, procedimento matemático, o raciocínio, né, quando você copia e cola das referências relativas, absoluta, mista, é comum. Tudo isso é comum. Então, as pequenas diferenças que a gente está, inclusive, abordando na aula de hoje, são muito importantes para a prova porque acabam sendo pegadinhas. O cara está acostumado com Excel, ele acha que está errado. Então, no Calc, a gente separa a planilha da célula através de um ponto. Quando eu der Enter, então, vocês vão observar que ele vai trazer o 20. Olha lá. Ok? Então, vamos lá. A referência entre planilhas deve ser feita utilizando também o nome do documento no formato nome da planilha, nome do documento, célula. Aí está errado. Por que está errado? A sintaxe para buscar uma célula, se eu estou na mesma planilha, eu só coloco a célula. Se eu estou em planilhas diferentes, eu tenho que colocar o nome da planilha. Eu uso o nome do arquivo quando eu estou em arquivos diferentes. Então, por exemplo, esse arquivo aqui, eu vou salvar e vou chamar ele de 2019. Acabou que salvei como sem título, né? Então, deixa assim mesmo. Agora, esse aqui, eu vou salvar com 2019 ano. É o nome do meu arquivo, 2019 ano. Legal. Aí aqui eu tenho 890. E eu quero copiar essa informação da célula 1 para outra planilha. O que eu vou ter que fazer? De maneira prática, eu posso colocar o sinal de igual, alternar e clicar lá. Aí ele já trouxe para mim. Mas você vai observar, né, que a sintaxe aqui é bem diferente. O que é importante para a prova? É você lembrar que a sintaxe vai ser o caminho, o recurso
né, que é o nome do arquivo. ODS, por exemplo. ODS. XLS também, porque ele abriria, né, arquivo do Excel. Entre apóstrofes ou entre plicas, né? Para não falar errado. Plicas. Depois, jogo da velha. Tralha. Eu falo jogo da velha. Nutella. Tralha. Tem gente que fala sustenido, Sharp. Tralha. E aí? Depois vem o nome da planilha. E o endereço da célula. Beleza? Se eu tiver em arquivo diferente, eu vou botar o caminho do arquivo, o nome do arquivo entre apóstrofes, vou separar com uma tralha, vou colocar o nome da planilha, ponto, a célula. Então, voltando. A referência entre planilhas deve ser feita usando também o nome do documento. Não. A referência entre arquivos diferentes, né, pastas de trabalho diferentes, aí sim vão implicar que você coloque o nome da planilha, o nome do documento, e a ordem seria diferente, né? O nome do documento vem na frente, depois vem o nome da planilha. E também a sintaxe é totalmente diferente, não tem esse ponto aqui, só teria ponto aqui. E a sintaxe seria o que, então? Seria arquivo, tralha, planilha, ponto, célula. Ok? Letra B. O recurso de referência entre planilhas, é uma referência externa, pode ser utilizado desde que não existam gráficos. Não existe essa restrição. É claro que eu posso, inclusive, copiar um valor que tenha gráfico, não tem essa restrição. Letra C. A fórmula é igual a C13 mais planilha 2.C7, inserida na célula C7 da planilha 1, indica a soma entre o conteúdo da célula C13 da própria planilha, que é a planilha 1, e C7 da outra planilha, que é a planilha 2. Então, o gabarito aqui é o que? Letra C de Charlie. Letra D. A referência entre planilhas é feita utilizando-se o recurso de programação de macros. Não. Não é necessário macro para pegar um valor de uma outra planilha, basta saber a sintaxe. Ok? Então, o gabarito da questão, letra C de Charlie. Bom, Assembleia Legislativa do Ceará. Considere que, no BR Office Calc, as planilhas 1, Plan 1 e 3, Plan 3 estejam no mesmo arquivo. E que na célula A2 de planilha 1 se deseja fazer uma referência à célula D10 da planilha 3. Cara, a primeira coisa que você tem que perceber é que a origem não interessa. Normalmente ele coloca a origem para confundir. Como assim confundir? Ah, o carinha vem colocando lá. A célula D5 da planilha 7, quando referenciada na célula 3 da planilha 8, aí você já começa a ficar vendido. Já começa a confundir. Aonde você está não interessa. Você precisa escrever de onde você vai pegar a informação. Então, quando ele colocou aqui, eu quero fazer referência à célula D10 da planilha 3. Isso que interessa. Então, se eu estou no Calc, vai ser o quê? Planilha 3, ponto D10. Por isso essa questão está errada. Mas com certeza, muita gente embarcou. Por quê, gente? Porque essa sintaxe é a sintaxe do Excel. Né? Se fosse no Excel, só estava faltando aí um sinal de igual na frente. Se eu coloco o sinalzinho de igual e coloco o Excel aqui no final, aqui, se eu cito a questão do Excel, ela estaria correta. Então, essa é uma diferença entre o Excel e o Calc.
Agora, outra questão. Empresa Brasileira de Comunicação. Aí você observa o quê? Questões de concursos diferentes com o mesmo mérito, né? No BR Office Calc, ao se digitar a fórmula, planilha, exclamação, já está errado. Porque no Calc não se usa exclamação, se usa o ponto com esse propósito. Então, na célula 3 da planilha 1 será efetuada a soma do valor constante na célula 1 da planilha 2 com valor absoluto. O que ele colocou como valor absoluto? Porque a referência é absoluta, né, da célula 2 da planilha Plan 1. Galera, está errada a questão. Basicamente porque botou a exclamação e a exclamação é um operador do Excel para esse sentido. Vamos continuar. MPET Sergipe. Dadas as células de uma planilha do BR Office com os conteúdos correspondentes A1 igual a 1, B1 igual a 2, C1 igual a 3, D1 igual a 4 e A1 igual a 5. Essa é uma questão top, 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 muito top, de verdade. Tomara que caia. Pô, eu vou ficar tão feliz. E vocês também. Olha que legal. Um, 2, 3, 4, 5. O que carinha fez? Igual a soma de A1 até D1. Exclamação no calc. B1 até 1. Fala para mim. Por que o resultado dessa questão é letra D? Eu já coloquei a planilha e já estou dando a resposta. Imagina que você pega essa questão numa prova e olha o gabarito. Você consegue entender o porquê a gente chegou a 9? Tenta visualizar aí. Por que chegamos a 9? Galera, o 2 pontos sempre vai representar intervalo. Sempre. Então, eu vou pegar aqui o marca-texto e vou pegar um amarelinho. De A1 até D1, de A1 até D1. É isso aqui, ó. Agora eu vou pegar o azulzinho. De B1 até A1, de B1 até A1, é isso aqui, ó. Eu coloquei o azul e o amarelo de propósito, né? Para quando você... Para quando você observar o verde, você notar, né, que o verde é a combinação aí do amarelo com o azul, né? Aí você vai estar notando que o verde é o quê, gente? Ele fica só verde por um pouquinho. Tá bom, vou colocar verde mesmo. O verde aqui é a interseção do amarelo com o azul. Então, a soma, a exclamação representa um operador de interseção. A exclamação vai representar a interseção. Ou seja, 2, 5, 9. Gabarito letra D. É por isso, inclusive, que a exclamação não pode ser usada no calc para separar planilha de célula. Porque no calc, a exclamação é a interseção. Ok? Observem aí. 1, 2, 3, 4, 5 igual a soma de A1 até D1, exclamação B1 até E1. Eu coloquei o até ali errado, né? 2 pontos. Legal. 9. Justamente o quê? A interseção, né? A interseção entre os dois intervalos. Agora,
A aula é de Calc, mas nesse momento vale a pena só mostrar como seria no Excel, mas para saber a correspondência, né? Observem aí. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quisesse reproduzir essa questão no Excel, eu não poderia usar a exclamação, porque a exclamação no Excel separa a planilha da pasta. Aí aqui eu teria que fazer o quê? A1 até D1, espaço B1 até 1. O espaço no Excel é o operador de interseção. Beleza? Quando eu der Enter, ó, 9. Então, a interseção no Calc é a exclamação. No Excel é o espaço. Show de bola. Esse assunto, vou ser muito sincero, eu nunca vi cobrarem no Excel. Mas no Calc vocês vão constatar que esse assunto já caiu algumas vezes. Inclusive, essa prova da Universidade Federal de Pernambuco, ela é nova. A prova anterior é bem antiga. Essa prova é nova. Então, ele coloca aqui, considere o OpenOffice, Calc 1.1.1.a, bem antigo, né? Indique a alternativa que apresenta a fórmula que deve ser usada se quisermos somar os elementos que estão nas células pertencentes à interseção. Gente, sempre que pensar em interseção, tem que ter o quê? No Calc, tem que ter a exclamação. Então, o gabarito é a letra A. Aí você vai observar que a letra A é a resposta do Calc e que a letra B é a resposta do Excel. Beleza? Agora, aqui não é interseção, aqui é um E, é o separador. Aqui é uma subtração. Aqui vai dar erro de sintaxe, né? Porque eu não posso ter um 2 pontos me remetendo a uma subtração. Aqui vai dar erro. Beleza? Aqui também vai dar erro porque eu não posso ter o ponto. Gabarito, então, letra A de alfa. Galera, com isso, a gente fecha a introdução ao Calc. A gente já demonstra diferenças entre o Excel e o Calc. E eu preciso que vocês saibam que toda a parte de fórmulas, toda a parte de referências, toda a parte de funções é comum ao Excel e ao Calc. Então, se porventura teu concurso cobra os dois, você não precisa estudar fórmulas e funções 2 vezes. Ok? Os vídeos que estão gravados falando sobre as funções, falando sobre as formas, as fórmulas em geral, né, referências e funções, são transversais. Vão servir tanto para o Excel quanto para o Calc. Ok? Um grande abraço para todos e até a próxima.